Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, vamos ler do 17 ao 20. Se você puder mudar de posição para fazermos essa leitura. Mateus, capítulo 5, 17 ao 20. Diz assim: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitaram desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Pai amado, obrigado, Deus, por essa porção da Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que Teu Espírito venha sobre nós para nos ensinar, ó Pai. Precisamos de Ti, precisamos das palavras que vêm da Tua boca. Precisamos ser alimentados, ó Deus, por Ti. Então, ó Deus, fale conosco. Apesar de mim, apesar das minhas limitações, que o Senhor fale conosco, porque a Tua igreja precisa de Ti. Então, ó Deus, te pedimos, em nome de Jesus, fale para a glória do Teu nome. Amém. Pode sentar, querido. Temos visto até aqui, e se você não tem acompanhado desde o início o Sermão do Monte, nós começamos falando das bem-aventuranças e está gravado, você pode recuperar isso, está no YouTube, está no nosso aplicativo, você pode voltar lá. Mas nós temos falado desde o começo que Jesus se preocupou em colocar as bem-aventuranças no começo do seu sermão, do Sermão do Monte, porque ele estava mais preocupado em apresentar primeiro o ser do cristão, quem o cristão é, quem um discípulo de Cristo é. E as bem-aventuranças, como nós vimos uma a uma, todas elas são características esperadas de todos os cristãos, ou seja, não é algo esperado de alguns cristãos, de uma classe especial ou superior de cristãos, não. As bem-aventuranças são esperadas em todos os cristãos e também vimos que todas elas são esperadas em todos os cristãos. Não adianta nós dizermos, eu sou manso, eu sou limpo de coração, eu tenho fome e sede de justiça. Não, nós vimos que elas estão numa sequência e que uma vai plantando o fundamento da outra, e para nós sermos cristãos, discípulos de Cristo, nós precisamos desenvolver todas essas bem-aventuranças. Então isso tem a ver com o caráter cristão. E depois que nós vimos em detalhes cada uma das bem-aventuranças, nós seguimos então para o propósito desse ser. O cristão é como é, pelo poder do Espírito. Nós vimos que as bem-aventuranças não são características naturais, não é algo que tem a ver com o nosso caráter de nascimento, com o nosso temperamento, é algo que o Espírito Santo produz no cristão. Essas características são produzidas pelo poder do Espírito, mas elas têm um propósito. E esse propósito nós vimos nos versículos 13 a 16, que falam de sermos sal e luz, ou seja, nós somos, o Espírito Santo nos faz desse jeito para que nós possamos agir no mundo. E quando ele fala de sal e luz, ele está falando de um agir, de uma maneira de nós influenciarmos o mundo com o nosso ser, pela maneira que nós somos. Então, o sal fala de uma preservação e a luz fala de uma proclamação, de um ensinamento. Então, vivendo como um cristão nesse mundo, se nós manifestarmos na sociedade
as características, o caráter que é expresso por meio da bem-aventurança, nós vamos trabalhar numa preservação dessa sociedade que está se decompondo, que está em decadência, mas o agir do cristão, o agir dele, ele traz uma preservação, traz um mínimo de vivência nessa sociedade, e também fala de uma proclamação, porque sendo luz, nós estaremos apontando para aquele que é o nosso Pai, que fez com que fôssemos dessa forma. E essa vida é uma proclamação desse Pai. Então, agora, nós estamos entrando numa transição do sermão. O sermão agora está saindo do ser, está saindo das características do caráter cristão, e está agora se preparando para entrar naquilo que esse cristão deve fazer no mundo. Lembra no início que nós falamos que Jesus primeiro fala do ser, para depois falar do fazer? Porque é muito mais importante quem nós somos. Porque o fazer, ele pode estar ligado a outras questões, que não dizem a respeito de quem nós somos. Então é mais importante nós sermos, para depois fazermos. Porque se nós fôssemos direto para o fazer, nós poderíamos pensar que pelo fazer nós somos, mas não é isso. O nosso fazer é um reflexo de quem nós somos, e o fazer não diz, não afirma, somente o fazer não afirma. Eu cito sempre a passagem que Jesus diz, né? Ele se defronta com pessoas que se aproximam dele e diz: mas Senhor, em teu nome nós não expelimos demônios, em teu nome nós não curamos enfermos, e fizemos isso, e fizemos aquilo, e fizemos. E Jesus olha para eles e diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, um fazer apenas não é algo que nós devemos estar preocupados. Devemos estar preocupados primeiro em ser, para depois fazer. Então agora o discurso, o sermão de Jesus está transicionando e saindo então dessa área do ser, do caráter, e indo para a maneira de fazer. Só que antes dele entrar nos detalhes, né, porque se vocês se lembram do Sermão do Monte, ele traz vários ensinamentos práticos. Ele vai falar a respeito da ira, ele vai falar a respeito do adultério, ele vai falar a respeito do divórcio, do juramento, ele vai trazer vários pormenores. Mas antes de entrar nesses pormenores, ele faz essa transição, trazendo princípios, e esses princípios que nós vamos analisar hoje, antes de entrarmos propriamente dito em cada um dos fazeres. Então essa passagem que nós lemos hoje, ela se divide em duas proposições. Jesus faz duas proposições aqui. A primeira proposição está no verso 17 e 18, que ele diz: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Essa é uma proposição. Jesus está dizendo o que nessa proposição? Ele está afirmando que tudo o que ele vai falar a partir daqui, todas as indicações de fazer, de ações, todas as atitudes que ele vai descrever, tudo que ele vai falar daqui em diante, está em total acordo com o ensino das Escrituras, e não há nenhuma divergência. O que Jesus está declarando é que tudo que ele vai falar está de acordo com aquilo que eles deveriam saber e deveriam conhecer. Ele está falando com os seus discípulos que conheciam o Antigo Testamento. Então ele está fazendo uma afirmação aqui: olha, eu não vim revogar a lei, eu não vim revogar os profetas, eu não vim mudar o que já estava estabelecido. Não, eu não vim mudar, eu vim cumprir. E ele diz que nenhum detalhe, né, quando ele fala nem o i ou um tio, ele está falando das menores partes da escrita, né? Nada, por menor que seja, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Jesus está fazendo uma afirmação categórica de que tudo o que ele vai falar a partir daqui é completamente harmônico, está totalmente de acordo com as Escrituras.
E quando a gente fala de escrituras, nesse momento, nós estamos falando de Antigo Testamento. Lembre-se que quando Jesus está encarnado, não há os evangelhos, não há as cartas, não há nada. Só há o Antigo Testamento. A igreja que é seguida logo após a ascensão de Cristo, a igreja que é formada, ela prega o evangelho, toda a escritura para eles, até aquele ponto, era o Antigo Testamento, na sua totalidade. Então Jesus está fazendo essa primeira proposição. A segunda proposição, que está nos versos 19 a 20, aquele, pois, que desrespeitaram desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. O que Jesus está querendo dizer com essa segunda proposição? A primeira é de que tudo que ele vai falar está de acordo com as Escrituras. A segunda é dizer o seguinte, que os ensinamentos dele, mesmo estando de acordo com as Escrituras, eram totalmente diferentes da doutrina dos fariseus e dos escribas. Ele está afirmando que o que ele vai falar está de acordo com as Escrituras, e está dizendo que o que ele vai falar, apesar de estar de acordo com as Escrituras, está em completa diferença, em oposição àquilo que os escribas e fariseus ensinam. Então isso é algo que pode confundir o seu espectador original. Então, Jesus está fazendo essa afirmação para deixar claro que ele é diferente dos fariseus e dos escribas. Ele quer deixar claro que os seus ensinamentos são diferentes dos fariseus e dos escribas, mas quem está ensinando de fato, de acordo com as Escrituras, não são os fariseus e os escribas. É ele. É ele que está trazendo o verdadeiro ensinamento. É ele que está aplicando corretamente as palavras de Deus, aquilo que o Pentateuco, que a lei e os profetas ensinam. É ele que está fazendo o correto, e não os escribas e os fariseus. Por que ele precisa fazer essa afirmação? Porque a figura de Jesus era uma figura muito estranha para os judeus. Por que era uma figura estranha? Porque ele não era um fariseu. Ele não era alguém que foi ensinado ou treinado pelos fariseus. Ele não foi discípulo de nenhum mestre reconhecido, né? Como Paulo dizia, fui ensinado aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre da lei naquele tempo. Jesus não tinha esse histórico, não tinha sido discípulo de um grande mestre reconhecido. A reação que as pessoas tinham quando viam Jesus ensinando, e não apenas ensinando, mas quando ele vai confrontar os fariseus e os escribas, a pergunta é: quem é esse cara? E de onde é que ele veio? Quem é ele para estar falando isso? Por quê? Porque ele estava fazendo oposição àqueles que tinham o reconhecimento, aqueles que tinham a legitimidade. Então, diante do povo, se eles quisessem saber algo da lei, se eles quisessem saber algo das Escrituras, eles recorriam a quem? A um fariseu e a um escriba. Eles eram a referência do povo, eles eram aqueles que o povo olhava e falava: fariseus e escribas são os caras da palavra, fariseus e escribas são os caras que conhecem as Escrituras. Então, quando vem Jesus, trazendo ensinamentos diferentes, fazendo oposição a eles, o que as pessoas poderiam pensar? Bom, o que esse cara está ensinando é contrário às Escrituras. Porque se ele é contrário aos escribas e fariseus, então provavelmente ele é contrário também às Escrituras. Ele é contrário aos profetas. Ele é contrário a tudo que Deus já revelou até aqui. Então Jesus, ele quer deixar claro que ele não está fazendo oposição às Escrituras. Apesar dele se confrontar com os escribas e fariseus, ele não está apresentando algo novo, ele não está apresentando algo inédito. Ele simplesmente está revelando: olha, quem está ensinando errado são eles. Eu estou trazendo para vocês a palavra de Deus como ela é, na intenção que Deus trouxe para vocês.
Então, é por isso que é preciso que ele faça essa introdução antes de entrar nos seus ensinamentos pormenorizados, naqueles elementos que ele vai entrar em ponto a ponto da lei, porque ele quer deixar claro que ele não está trazendo algo inédito. E essa ideia, essa introdução que ele está fazendo, deve permear toda a nossa leitura daqui para frente. Todas as vezes que ele vai trazer um ensinamento, e ele vai falar a respeito da lei, e vai falar a respeito dos mandamentos de Deus, todas as vezes que ele for fazer isso, nós devemos nos lembrar, ele não veio revogar, ele veio cumprir. Ele não veio revogar, ele veio cumprir. Não vai passar nem o i nem o tio, a lei de Deus vai se cumprir. Então isso deve estar da nossa mente durante toda a leitura que a gente vai fazer. Por isso que ele coloca isso como uma introdução, para que a sua figura controversa, a sua figura que talvez não se encaixe, né, nos moldes do que o povo esperava, não se encaixe nos moldes de um mestre como o povo esperava, ele está demonstrando que a sua autoridade vem da própria palavra, ele está apoiado na própria palavra. Então, ele começa a fazer essa introdução para que não haja equívocos, para que não haja confusão no futuro. Então, hoje, nessa noite, nós vamos falar dessa primeira proposição, que é: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O que precisamos entender aqui? Quando ele fala a lei ou os profetas, o que a gente precisa entender é que Jesus está falando aqui de todo o Antigo Testamento. Essa era a maneira como eles se referiam à Escritura como um todo. Então, o que Jesus está dizendo aqui, que o Antigo Testamento é válido, o Antigo Testamento tem autoridade, o Antigo Testamento tem a palavra de Deus revelada, é nele que nós devemos buscar, é no Antigo Testamento que está o fundamento. Então, Jesus está trazendo, em primeiro lugar, uma legitimidade para o Antigo Testamento. Isso, para o público original, talvez não fosse algo tão necessário, porque eles tinham o entendimento de que o Antigo Testamento era a palavra de Deus revelada. A afirmação de Jesus para aquele contexto tem a ver com aquilo que eu falei. Ele está dizendo: olha, eu estou ensinando as Escrituras e os escribas não. Mas para nós hoje, para nós que estamos em 2024 e conhecemos a revelação do Evangelho, conhecemos o Novo Testamento, essa afirmação é importante, porque nos dias de hoje há uma tendência muito grande a termos um relacionamento equivocado com o Antigo Testamento. Ou nós ignoramos o Antigo Testamento e achamos que ele não tem nenhuma utilidade a partir do momento que nós temos o Novo. Então é como se descartássemos o Antigo Testamento e ele não tem nenhum sentido, ele não tem nada a nos ensinar. Esse é um extremo que nós não devemos cair, porque Jesus está afirmando que o Antigo Testamento tem autoridade sim, tem ensinamentos sim, e ele vai apresentar isso no Evangelho por meio de citações. Jesus é alguém que cita muitas passagens do Antigo Testamento para justificar os seus ensinos. Mas existe também um outro extremo, onde a aplicação do Antigo Testamento é feita completamente fora de contexto e não traz a luz do Evangelho para a sua interpretação. Então, por exemplo, toda vez que você vai ver alguém falando de prosperidade, falando que se você vier para o Evangelho você vai ficar rico, se você vier para o Evangelho você não vai ficar doente, porque nós não teremos nenhum tipo de enfermidade, nós não teremos nenhum tipo de necessidade, o pare de sofrer, é aquela coisa do crente que não pode passar por nenhum tipo de problema. Ele está fazendo uma leitura apenas do Antigo Testamento. Você pode reparar que toda pregação de prosperidade é baseada no Antigo Testamento.
nas promessas de abundância dos cereais, na promessa de abundância de riquezas, naquilo que Deus dava para os seus filhos. Vamos falar da riqueza de Abraão, vamos falar da riqueza de Israel, vamos falar da riqueza de Davi, porque estão se aproximando do Antigo Testamento com uma visão ainda deturpada, uma visão que não leva em consideração a revelação de Cristo Jesus. Então existem duas maneiras equivocadas de se relacionar com o Antigo Testamento, seja não considerando o contexto de Jesus, porque Jesus faz uma leitura do Antigo Testamento que é diferente da leitura que se faz quando vai se falar de prosperidade, por exemplo, mas também existe o outro extremo que a gente não pode cair, de que é ignorar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é de profunda importância, e toda a expansão da igreja, que nós vemos acontecer em Atos, onde milhares e milhares de pessoas eram convertidas, a única escritura que os apóstolos tinham para pregar era o Antigo Testamento. E isso é algo que nós, pregadores, precisamos ter em mente, porque nós precisamos aprender a pregar o Evangelho a partir do Antigo Testamento, porque foi assim que os apóstolos fizeram. Eles pregaram a Cristo a partir do Antigo Testamento. Então é um desafio para nós pregadores. Então, o primeiro termo dessa proposição que nós precisamos ter atenção é isso: Jesus está falando a respeito do Antigo Testamento como um todo. Ele não veio revogar o Antigo Testamento, ele veio cumprir. E aí nós temos que analisar com mais calma esse cumprir. Jesus está fazendo aqui uma afirmação de que ele não veio revogar, que ele não veio trazer algo novo, que ele não veio desmerecer ou descartar o ensinamento do Antigo Testamento. Pelo contrário, ele veio cumprir. E como então é esse cumprir? O cumprir de Jesus em relação ao Antigo Testamento tem dois aspectos. O primeiro aspecto é que fala do cumprimento das profecias e das sombras. O salmo que nós lemos hoje, o Salmo 22, ele trazia profecias a respeito do Messias, ele trazia profecias a respeito de como o Messias iria padecer. Você pode pensar no Salmo 22, que nós lemos no começo, você pode pensar em Isaías 7:14, vamos dar um pulinho lá, vamos dar uma olhada em algumas passagens no livro de Isaías. Isaías capítulo 7, verso 14. Uma promessa. Isaías 7,14 diz: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Vamos agora, Isaías 42. Versos 1 ao 4. Isaías 42, de 1 ao 4. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Avança mais um pouco, Isaías 53. E essa talvez seja a mais conhecida de todos nós. Isaías 53, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse.
era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Só até aí. Poderíamos citar vários outros exemplos de profecias que se cumpriram na vida do Senhor Jesus. Nesse primeiro sentido, Jesus é o cumprimento dessas profecias. Eu não vim para revogar, mas vim para cumprir. Então, no seu nascimento, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição, Jesus cumpriu todas as profecias a respeito do Messias que foram feitas no Antigo Testamento. Ele também cumpre todas, ele desvela, ele finaliza todas as sombras. O que seriam sombras? São coisas que estão no Antigo Testamento, ensinamentos e práticas que estão no Antigo Testamento, que apontam, que dão um pequeno vislumbre, que nos dão uma pequena noção do que o Messias faria ou seria. Por exemplo, quando você pensa nos holocaustos e nos sacrifícios que estão descritos lá no livro de Levítico, o sangue dos animais que era derramado, oferta pelo pecado, holocaustos derramados, tudo isso era uma sombra. Por quê? Porque Deus estava de maneira pedagógica se revelando aos seus filhos, revelando ao seu povo que para que o pecado do povo fosse perdoado, era necessário um sacrifício. E esse sacrifício, ele deveria ser um sacrifício de sangue, e esse sacrifício de sangue seria aquele que cobriria os seus pecados. Então Deus estava trazendo esse ensinamento é uma sombra. Por quê? Porque os sacrifícios que eram feitos no templo, eles precisavam ser repetidos, e na verdade Deus vai afirmar em Hebreus, que era impossível que o sangue de bois e de bodes perdoasse pecados. O que Deus estava fazendo, na verdade, era dando para o povo uma sombra do que é a realidade. O sacrifício que verdadeiramente tira o pecado do povo não é o de bodes e de bois. É o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sacrifício do Filho de Deus que veio e era sim o Cordeiro perfeito, sem defeito, sem pecado. E por isso ele era um sacrifício que foi dado por nós. Ele não pecou, mas levou sobre si o castigo do nosso pecado. Então Jesus também cumpre essas sombras. O próprio tabernáculo, quando o povo de Deus, ele sai do Egito, e Deus ali volta a estabelecer a sua presença. Por quê? Porque pensem como era no Éden. Deus descia na viração do dia para estar com o ser humano. Vocês se lembram disso? Porque Deus, essa passagem, ela pode passar despercebida para nós, porque ela já está no contexto de pecado, né? Adão e Eva, quando a gente ouve falar que Deus desceu na viração do dia, né, para estar com o ser humano, quando nós lemos isso, o ser humano já tinha pecado. Mas o que nós devemos entender é que lá no Éden, Deus tinha esse relacionamento com Adão e com Eva. Antes da queda, ele tinha esse relacionamento de vir na viração do dia e ter esse relacionamento com o ser humano. Então Deus habitava com o ser humano antes do pecado. Então quando Deus está restabelecendo todas as coisas, porque apesar dele trazer os seus decretos punitivos para Adão e Eva lá no Éden e expulsar eles do Éden, Deus graciosamente já dá os indicativos ali do seu evangelho. E eu já falei com vocês algumas vezes a respeito de Gênesis 3,15, né? O descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, embora ela lhe ferisse o calcanhar. Nós também vimos ali o sacrifício que é feito de animais, porque Adão e Eva tinham
costurado folhas para si, e essas folhas não cobriam a sua vergonha. Então Deus sacrifica um animal ou animais e fabrica ele próprio uma roupa de peles, apontando para a salvação que Deus faz, da cobertura que Deus faz do pecado. Então isso já estava presente lá em Gênesis. Então essa restauração que Deus começa a fazer, a história da redenção que vai sendo contada nas Escrituras, quando chega lá no deserto, ele manda construir um tabernáculo e a sua presença vem. O que é essa sinalização? Deus está restaurando aquela comunhão que ele tinha no Éden. O propósito de Deus na salvação, o propósito de Deus em redimir o pecado do ser humano, é restabelecer aquele relacionamento que ele tinha lá no Éden. E o tabernáculo que ele manda construir, ele é também uma sombra que aponta no quê? Deus habitando no meio do seu povo. O tabernáculo era construído no meio das tribos de Israel e a glória de Deus habitava no tabernáculo. Isso é um indicativo de Deus habitando com o seu povo. Isso é uma sombra, porque aquele que nasceu da Virgem é chamado de Emanuel. E o que é o Emanuel? O que significa Emanuel? Deus conosco. Então Jesus é o cumprimento dessa sombra. O que o tabernáculo apenas era uma sombra, Jesus habitando no meio do povo é Deus conosco. Então ele é cumprimento de tudo o que está no Antigo Testamento, tudo que aponta para o Messias, tudo que aponta para a redenção que Deus vai fazer, tudo que aponta para a restauração das coisas originais que Deus quer fazer. Deus quer restaurar o seu relacionamento conosco nos mesmos moldes que era no Éden. Esse é o propósito da nossa salvação. Então Jesus cumpriu cada uma dessas profecias. Nesse sentido, ele cumpre. Mas ele também cumpre em outro sentido. Ele cumpre a lei e os profetas obedecendo. Esse é um outro aspecto do cumprimento. Ele cumpre as profecias, ele é o cumprimento das profecias, mas ele também cumpre toda a lei estando sujeito a ela. Ele veio como homem sujeito a ela. Avança um pouco, vamos para Gálatas. Gálatas capítulo 4. Verso 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido o quê? Nascido sob a lei. Isso quer dizer que Jesus, quando encarna, Jesus, quando se faz homem, ele vem sujeito à lei, ele também devia obediência à lei. Ele, mesmo sendo Deus, ele sendo homem, ele vem à terra, ele vem ao mundo sujeito à lei. Isso é uma afirmação de quê? Que a lei de Deus, ela é absoluta. A lei de Deus, ela é para todos. Aquilo que Deus apresenta como seu caráter na lei é algo que está acima de todos. Então Jesus, quando encarna, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo Deus encarnado, ele está sujeito à lei. E o que ele faz? Ele cumpre como obediência, ele não falha em nenhum quesito, ele obedece à lei em tudo e vive uma vida completamente perfeita. Esse é o outro aspecto do cumprimento. Então Jesus, ele veio cumprir a lei, seja como cumprimento das profecias, como também vem cumprir a lei na forma de obediência à lei. E essa obediência à lei, que ela, como já dissemos, é absoluta, ela também se manifesta na cruz. Porque Jesus, embora não tendo pecado,
como ele veio como um substituto, como ele veio como alguém que veio nos resgatar da lei, como veio nos resgatar do pecado que a lei revelava, nos resgatar da nossa incapacidade de obedecer à lei. Ele entrega a sua vida, por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então ele veio, cumpriu a lei em total obediência, mas ele vai para a cruz cumprir também a lei. Por quê? Porque a lei determina que todo pecador deve morrer. Então Jesus na cruz também está cumprindo a lei, mas nesse sentido ele está cumprindo a lei por nós. Na verdade, ele cumpre a lei por nós nos dois sentidos. Ele cumpre a lei por nós quando obedece ela perfeitamente, é a obediência dele que nos recomenda diante de Deus, e ele nos representa também na sua morte, porque ele leva sobre si o castigo que é meu e seu. Então, Jesus, ele cumpre a lei, seja na obediência, seja recebendo o castigo previsto na lei para os pecadores. Então Jesus cumpre a lei de todas as maneiras. Ele é o cumprimento das profecias, ele é o cumprimento das sombras, tudo aquilo que no Antigo Testamento apontava para a vida e para a obra do Messias, Jesus cumpre, mas ele também cumpre obedecendo e cumpre pagando aquilo que a lei exige. Então Jesus cumpre a lei como um todo. É nesse sentido que ele diz então que eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir. Então Jesus, para nós finalizarmos, ele está aqui se diferenciando dos escribas e fariseus, dizendo que é ele quem está do lado da lei, é ele que está apresentando a lei, é ele que está de fato, não somente pregando, não somente falando, mas está vivendo, está cumprindo a lei. A legitimidade dele, então, é maior do que a dos escribas e fariseus, porque aí, quando nós formos falar da outra proposição, que é na próxima quarta-feira, nós vamos ver que ele está aqui denunciando, que os escribas, ele fala no verso 20, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Ele está afirmando, então, que os escribas e fariseus não estão cumprindo a lei, não estão em harmonia com a lei. Ele sim está. Então, o que nós devemos tirar desse ensinamento, dessa introdução que Jesus está fazendo aqui? Então, como eu disse, quando nós formos avançar no estudo do Sermão do Monte e entrarmos nos pormenores que ele vai fazer, nós temos que ter em mente que ele está cumprindo a lei, que ele está de acordo com o verdadeiro sentido da lei, e ele tem legitimidade para falar isso, porque ele cumpre, porque ele obedece, e ele está disposto a obedecer, inclusive até a morte, e morte de cruz. E um outro ensinamento que nós temos aqui: o Antigo Testamento é escritura e é útil para o cristão. Nós precisamos aprender a nos relacionar corretamente com o Antigo Testamento. Nós precisamos valorizar a leitura do Antigo Testamento e encontrar no Antigo Testamento os tesouros do Evangelho, porque o Evangelho já está presente desde Gênesis. Eu dei apenas um exemplo aqui quando falei de Gênesis 3,15 e quando falei do sacrifício dos animais para vestir e cobrir a vergonha de Adão e Eva, mas se você olhar a partir de todo Gênesis, em Levítico, em Números, em Êxodo, todo lugar você vai encontrar apontamentos, sombras, profecias a respeito
do Evangelho, a respeito daquilo que Jesus vai nos ensinar no Novo Testamento. É só olharmos que Jesus se apoia no Antigo Testamento para fazer os seus ensinamentos. Pedro se apoia no Antigo Testamento para pregar. Paulo se apoia no Antigo Testamento para os seus ensinamentos. Tudo isso está no Antigo Testamento. Então nós, como cristãos, precisamos aprender a olhar para o Antigo Testamento, porque o próprio Jesus, quando estava com os discípulos no caminho de Emaús, após a sua ressurreição, e ele caminha com esses homens que não o reconhecem mais, ele começa a ensinar tudo que havia a respeito dele na lei e nos profetas, porque tudo fala e toda a Escritura aponta para ele. E eu queria finalizar com uma frase de Agostinho, né, Santo Agostinho. Ele tem uma frase que fala dessa unidade do Antigo e o Novo Testamento, que nós não devemos enxergá-los separados, mas eles têm uma relação. E que relação é essa? A frase de Agostinho é a seguinte: o Novo Testamento se encontra latente no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento se torna patente no Novo Testamento. E aí eu pensei, latente e patente, o que é isso, né? Porque é uma palavra que a gente não costuma usar. E aí eu fui procurar alternativas para ficar mais fácil para a gente entender. Então agora, parafraseando Agostinho, o Novo Testamento ele se encontra implícito, ele está dentro do Antigo Testamento. Se você olhar com cuidado o Antigo Testamento, você vai ver que o Novo Testamento está ali. Ele está em sombras, ele está em profecias, ele está numa linguagem, ele está implícito, ele está ali, mas não está tão claro, ele está colocado nas entrelinhas. Então, o Novo Testamento ele está implícito no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, então, ele se torna claro no Novo Testamento. Quando a gente olha para o Novo Testamento e enxerga o Antigo Testamento à luz do Novo, com os ensinamentos, com o conhecimento que o Novo Testamento nos traz, nós então conseguimos ver com clareza toda aquela confusão que às vezes é para nós o Antigo Testamento. Quando entendemos o Novo Testamento, nós conseguimos olhar para o Antigo e ver clareza nele. Então, o nosso conhecimento bíblico, o nosso conhecimento das Escrituras, o nosso empenho na leitura, no estudo das Escrituras, necessita passar pelo conhecimento do Antigo Testamento, para nós termos um conhecimento profundo, um conhecimento de quanto Deus é maravilhoso, quando nós vemos todos os cumprimentos, quando nós vemos toda a fidelidade, de que maneira Deus conduziu a história para que tudo aquilo que Ele prometeu se cumprisse, para que o seu plano de redenção se cumprisse. E isso, irmãos, é maravilhoso, quando você consegue olhar para as Escrituras e encontrar ali uma única história sendo contada. E aí eu puxo a sardinha para o meu lado e digo, se você não fez o panorama bíblico, o curso do panorama bíblico, faça, porque é isso que nós estamos fazendo lá. Estamos nos dedicando a encontrar e a identificar essa única história que a Bíblia conta do começo ao fim, em seus vários livros, em seus vários estilos literários, entre seus vários autores. Nós vamos encontrar uma única história sendo contada, que é a história da criação, da queda do homem, de Deus redimindo todas as coisas e de que maneira essas coisas vão se consumar. Essa história começa lá no Antigo Testamento e segue coerentemente, harmoniosamente, até se concluir lá em Apocalipse. Então, procure fazer uma leitura completa da Bíblia. Tenha no seu coração o desejo de ler a Bíblia toda. Não seja um cristão que nunca leu a Bíblia toda. Um plano de leitura da Bíblia de 1 ano pode ser algo intimidador. Não se prenda a isso. Não, você não vai ler a Bíblia em 1 ano, leia em 2. Se você não vai ler em 2, leia em 3. O importante é que você tenha no seu coração o propósito de ler a Bíblia toda. Se você vai levar 3 anos para ler a Bíblia toda, amém. Se você vai ler em 1 ano, amém. O que você não pode é se conformar em ser um cristão e não conhecer toda a Escritura, não ter lido toda a Escritura, porque Jesus disse
que ele tem prazer na lei, ele não veio revogar a lei, ele reconhece a autoridade da lei e dos profetas. O Antigo Testamento é escritura sagrada e é escritura cristã. Nós precisamos conhecer. Amém? Então, baseado na palavra do Senhor Jesus, baseado naquilo que ele já cumpriu, da sua obediência, que nós possamos ter um correto relacionamento com a palavra de Deus. Porque, irmãos, como eu disse, a obra redentora de Cristo é para restabelecer o relacionamento que Deus tinha conosco, com o ser humano, lá no Éden. E até que as coisas se consumem de fato, até o momento em que Jesus voltar e nós tivermos o nosso corpo glorificado e estivermos vivendo no novo céu e na nova terra, até que isso aconteça, onde tudo será completamente restabelecido, a maneira que Deus escolheu para se relacionar conosco é por meio da palavra de Deus, é por meio das Escrituras. Oração e leitura das Escrituras. Na oração, nós falamos. Na leitura, Deus fala. Então, se nós não estamos lendo as Escrituras, se nós não estamos orando e lendo as Escrituras, não importa o quantas vezes nós venhamos à igreja, nós não estamos tendo um relacionamento com Deus. Só temos relacionamento com Deus se nós oramos e se nós lemos as Escrituras. Fora isso, é outra coisa que nós estamos fazendo. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, por nos trazer luz, Senhor, e entendermos qual é a nossa relação com a Tua lei, a nossa relação, Senhor, com a Tua palavra como um todo. Teu Filho disse que os ensinamentos dele não são coisas novas. Teu Filho nos ensina que ele veio cumprir as profecias e obedecer. E se ele, sendo seu filho, estava sujeito à sua lei e devia obediência a ti, nós também, Senhor, muito mais nós devemos obediência. Como eu disse no início, não para que possamos alcançar algo, não para obtermos salvação ou para sermos mais amados por Ti, não. Nós queremos obedecer a Tua lei, Senhor, nós queremos ser santos, justamente porque o Senhor já nos salvou, porque o Senhor já nos deu, porque o Teu amor já é completo na nossa vida. Nós já vemos o Teu amor atuando completamente nas nossas vidas, e como gratidão, como filhos amados, nós queremos obedecer a Sua lei, Senhor. Então, Deus, ajuda-nos, porque como Teu Filho disse, nós precisamos que a nossa justiça exceda em muito a dos escribas e fariseus. Não queremos ser como os escribas e fariseus, não queremos viver como os escribas e fariseus, porque eles foram reprovados pelo Teu Filho. Nós queremos, ó Deus, viver de acordo com os parâmetros que o Seu Filho estipulou nesse discurso, nesse sermão, Senhor. Essa é a nossa intenção, ó Deus. Então, Pai, ajuda-nos a ser como o Senhor diz que devemos ser. Que as bem-aventuranças se manifestem, todas elas, na nossa vida. Que nós estejamos na busca de sermos aquilo, da maneira, termos o caráter que o Senhor estipulou para sermos, ó Deus. Para que nós possamos também começar a cumprir e a obedecer a Tua palavra, para a exaltação do Teu nome, para a glorificação do Teu nome. Muito obrigado, Deus. Leva-nos agora em paz para os nossos lares, guarda-nos, Senhor, de todo mal, e que a Tua palavra permaneça nos nossos corações, que ela não seja roubada por nenhuma distração, por nenhuma outra conversa ou sugestão que venha até nós quando sairmos daqui, mas que o nosso coração fique meditando sobre ela, e que o nosso desejo, Senhor, seja ler, aprender e nos relacionar contigo por meio da Tua palavra, Senhor. Dá-nos prazer, dá-nos amor pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, eu te peço,
e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.